Fato rápido, a hipnose surgiu no século XVIII através do médico alemão Franz Anton Mesmer. Daí a expressão mesmerizar, também sinônimo para enfeitiçar ou hipnotizar. Muitas vezes visto como descrença, a hipnose vai além dos shows circenses e hoje é levada a sério pela ciência. A ciência tem estudado recentemente muito esse fenômeno da hipnose. Nomes como Freud, por exemplo, utilizaram a técnica como forma de terapia. Embora hoje não seja também tão aplicada assim a psicoterapia, ainda é, mas não é tão comum, você não vai ver todo psicólogo fazendo isso, tem hipnoterapeutas. A hipnose vem ganhando novas aplicações e nós vamos ver um pouco mais sobre isso hoje. Meu nome é Elias Ribeiro, sou nerd e por mais incrível que pareça também sou psicólogo. Bem-vindos ao Psiconerd Web. Vamos entender primeiro o que é hipnose. A hipnose é um estado mental em que a atenção da pessoa fica concentrada e a consciência reduzida. Assim, ela fica mais suscetível a algumas sugestões. Você vai ver isso em discursos de política, algumas religiões. Você vai ver que a hipnose, ela, na verdade, é mais comum do que parece. Provavelmente você já sofreu hipnose, você já fez hipnose. Só não tão profunda como você vê, por exemplo, nos filmes ou em shows circenses. Algumas vezes essas exibições não são 100% honestas, mas a hipnose ela existe sim e ela tem uma aplicabilidade. Esse estado hipnótico ele é chamado de indução. Acontece após uma série de instruções preliminares e também após a pessoa sofrer várias sugestões. A hipnose funciona modulando as atividades em regiões do cérebro associadas à atenção focada. As técnicas utilizadas em shows e na área médica são semelhantes, mas elas têm direcionamentos diferentes. Em tratamentos, por exemplo, ela tem a sugestão dela é mais direta, é mais aprofundada, tem a ver mais com um foco bem mais específico. Ela não é uma hipnose de exibição. Ninguém vai fazer você imitar uma galinha durante um procedimento médico, por exemplo, que é uma coisa que eu já vou falar com vocês. O uso comum, mais comum atualmente, é odontologia. Sim, dá para fazer hipnose no dentista, principalmente porque nem todo mundo pode usar anestesia. Isso ajuda a aliviar a tensão, ajuda a aliviar a dor. Em muitos casos você pode anular realmente a dor, a hipnose tem esse efeito. Na psicologia, o uso terapêutico na sua era mais clássica, ainda tem psicólogos que fazem uso da hipnose. Fisioterapia, terapia ocupacional. Nesses últimos campos aí ela é chamada de hipnoterapia. E sim, ela é muito real. Porém, a hipnose não funciona como nos filmes ou desenhos animados, tá? Vai ficar um cara balançando um pêndulo e de repente, pá, você tá imitando uma galinha. A hipnose mesmo, profissional, ela é um pouco mais prática. O profissional recebe treinamento de técnicas específicas que são aperfeiçoadas para levar o paciente ou o cliente a um transe. Ainda sobre o que é hipnose, já que nós estamos tentando explicar bem o que é hipnose, porque há muita confusão, confundem muito a hipnose com show circense. Ela é um estado alterado de consciência, ou atenção plena. Ela fica hiperfocada em uma coisa, a consciência meio que desliga para todo o resto. Ela pode ocorrer qualquer hora do seu dia, naturalmente, sem você perceber. Eu já falei, isso acontece o tempo todo. Se você está vendo esse vídeo nesse momento, você está sofrendo essa alteração de consciência. Ou se você estiver escutando isso no podcast, se você estiver, sei lá, deitado num quarto escutando essa minha voz, você nesse momento está sofrendo uma alteração de consciência. Só que é claro que nós estamos falando de algo bem leve, não é um transe profundo, mas sim, você está hiperfocado em uma coisa. Quando você estuda, você faz isso também. Tem gente que estuda ouvindo música e aprende fazendo dessa forma. Isso também é um tipo de transe. Se você estivesse lendo um livro, assistindo uma série que prenda mesmo sua atenção, você tem grande interesse, enfim, você vai reparar que nesses momentos, se alguém te chamar, você não percebe ou demora para perceber. Por quê? Porque você está em transe, você está hiperfocado em uma coisa. Saindo um pouco da ficção, a hipnose é utilizada em situações tão incríveis que parece até coisa de filme mesmo. Só que é um uso profissional dela e é comprovado que realmente funciona. Por exemplo, sabia que a hipnose pode ser utilizada para solucionar crimes? Com uma googada você consegue descobrir, por exemplo, situações onde hipnólogos utilizaram a técnica para poder, por exemplo, fazer testemunhas lembrarem de detalhes que elas não conseguiam lembrar conscientemente, já que a hipnose permite tirar um pouco dessas travas que a gente tem consciente, saber se uma pessoa que está confusa com a informação, ela realmente sabe aquela informação, fazendo com que as vítimas lembrem de detalhes que elas
não estavam lembrando conscientemente, seja pelo trauma ou por ser algo muito recente, ou pela ansiedade. Ajuda a relaxar para o interrogatório. Às vezes você está interrogando uma testemunha, ela está um pouco tensa. Também é utilizado, por exemplo, e acredite, em cirurgias, isso mesmo, a pessoa é aberta e não sente dor. Existem casos até famosos de hipnólogos que pediram para usar essa técnica durante a cirurgia e sofreram a cirurgia inteira sem sentir a dor, apenas ressignificando ela e perfocando em outra coisa. Então a hipnose tem muitas aplicações e ela vai ser um ganho muito grande para a ciência, está sendo um ganho muito grande porque, como eu falei, nem todas as pessoas podem, por exemplo, simplesmente ser medicadas ou ter alguma resistência a um tratamento convencional. Então ela é uma excelente alternativa, mas é claro, os profissionais precisam ser certificados em suas respectivas áreas, ser profissionais treinados para fazer isso. Não é qualquer pessoa que pode ser um hipnólogo. Se você quiser ser, você tem que fazer o treinamento, pois é uma ciência séria sim e tem técnica muito específica. Ok? Tem algumas referências que eu deixei na descrição para quem quiser ter um pouco mais de curiosidade. Eu separei algumas notícias que podem ser interessantes para você ler aí e entender um pouco mais como é que funciona a hipnose na vida real, tá? Não aquela hipnose de cinema. Então, se quiser comentar, conversar um pouco, deixe nos comentários ou mandar mensagem para mim aí nas minhas redes sociais ou nos contatos que tem espalhado aí pela internet, beleza? Muito obrigado por sua companhia, meu nome é Elias Ribeiro. Ao fim desse vídeo ou podcast, dependendo de onde você estiver escutando, tem algumas recomendações. Um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro. Com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias, no Twitter Alceman. Narração Ralph Ibrahim.